Eu creio que daqui a algum tempo o homem vai sentir falta da hipocrisia, da incoerência, né? Sabe, da contradição mesmo do próprio ser. Porque hoje nós estamos passando por uma era, né, do politicamente correto, né? Sabe? Você tem que ser perfeito e se encaixar perfeito, conquistar. Então, com isso, se cria uma ditadura contra a autenticidade. Você não pode falar que está triste, né? Tem a ditadura da felicidade. Tem nenhum problema em se sentir triste, né? Que faz parte da natureza do ser humano. Né? Tem a ditadura de você se sentir, né, bem consigo mesmo. Você não pode falar que está insatisfeito. Né? Então a pessoa está sendo tolhida, né, do politicamente correto porque a pessoa está perdendo até mesmo o direito de ser hipócrita. Mas o ser humano em si ele é hipócrita, a sua natureza ela é envolta em hipocrisia. Muitas vezes ela se tornou nesse método totalmente pejorativo, né? A pessoa fala uma coisa e faz outra. Isso sempre foi da natureza humana, né? Aquelas frases dos fariseus em que Jesus fala, né? Faça aquilo que ele vos manda, mas não faça aquilo que eles fazem, né? O ser humano tem muito disso da sua natureza, né? O ser humano é muito mais discurso do que ação. O ser humano é muito mais, né, como é que eu posso dizer, mais discurso do que oração, mais do que falar demais e fazer menos. E com isso o ser humano ele perde a confiabilidade, né? Tanto de si mesmo como os dos outros, né? Então, essa inconsistência que faz parte da natureza humana e é isso que está sendo roubado do ser humano, né? O direito de ser falso consigo e falso com os outros. Que não é falso consigo mesmo. Interessante que as pessoas creem na percepção que tem acerca de si, sabe? Sempre aquela promessa, né, que no final do ano, no começo do ano que vem, vou fazer uma dieta, vou ler mais, né? Vou tomar conta da minha família, vou ser uma pessoa mais disciplinada. Você vê que é uma coisa relativa à sensação que o ser humano tem na virada do ano. Né? Então, ele sempre vai prometer tudo para ser aquilo que ele não possa cumprir. Né? E é isso mesmo que está parte da natureza humana. Então, 80% das pessoas que falam que vai cumprir, não é isso? Né? 20% aplica, né? Isso que fala, 80% não, me perdoe, 100%, sabe? Então, a natureza humana, ela envolve muito uma característica mais de discurso. E o que é a palavra discurso, né, que eu tinha falado até no outro vídeo? A palavra discurso vem de discursare do latim, né? Esse discursare é o quê? Ditar o curso de como as coisas deveriam ser. Está o curso do rio e você está do lado do rio. Então a vida ela é fluida, né? O discurso ele tem a tendência de dizer como a vida é e como a vida deveria ser. Mas enquanto o homem ele tem essa natureza de discurso que tenta refrear a vida, como ela é, porque a vida é fluida, o ser humano ele tem muito mais de seguir o fluido da vida do que seguir o discurso. Por isso que o discurso é muito mais fácil de viver do que de vivenciar, porque há dois tipos de natureza. Uma é a natureza psíquica, né? A natureza subjetiva, até mesmo a natureza ideal das coisas, sabe? Você tem uma ideia de como as coisas deveriam ser e elas não são, porque a vida ela segue uma maneira totalmente diferente como você pensa que ela deveria ser. Então, há sempre essa espécie de incongruência, né, entre falar e fazer. Né? E isso sempre decorreu acerca dos milênios. Né? Então, o ser humano
ele mais fala do que faz. Ele tem mais energia para falar do que energia para fazer, né? Então, aquelas pessoas que prometem muito, não fazem nada, né? Aquelas pessoas que juram compromisso, não comprometem nada, porque a vida ela nos tolhe de querer, da gente querer ser daquilo que a gente gostaria, sabe? Por quê? Porque eu tenho o ideal de Maurício e tem o Maurício que segue o fluxo da vida, né? Então, o Maurício do discurso sempre vai ser confrontado com o Maurício da experiência. E com isso o ser humano tem a tendência de se odiar. Alguns se odeiam, alguns se aceitam pelo fato de ser hipócrita até consigo mesmo, sabe? O que a nossa sociedade tende a fazer hoje é que vivemos num país de faz de conta, né? Em que num país de faz de conta, num país cheio de, como é que eu posso dizer, de firulas, né? Onde todos se magoam com todos, em que todos são iguais. Na vida ninguém é igual, só existe igualdade na matemática, né? Porque ela é de natureza totalmente abstrata, não existe igualdade na natureza. Se você olhar uma folha de uma árvore, vá numa árvore e pega uma folha, vê se uma folha é igual a outra. Aí as pessoas tendem a dizer, não, as pessoas são iguais. Não, não são iguais. Porque se fossem extremamente iguais, se eu falar uma equação matemática você entenderia? Se você falasse alguma linguagem que é diferente do meu convívio, eu entenderia? Então, as pessoas não são iguais, as pessoas não são o que acreditam que são. Então o ser humano sempre está nessa luta contra si mesmo, sabe? Em se tornar aquilo que deseja ser. E que consegue é um vencedor e ó, eu dou meus parabéns, viu? Porque não é para muito, não é para poucos não, viu? Esses que conseguem conciliar o seu discurso com o seu modo de vida e sem ser moralista, para mim, esse sim é um ser humano que vale a pena ter amizade.